Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Mendonça, sou nutricionista e nesse vídeo eu vou revelar para vocês um suplemento extraordinário que faz realmente os cabelos pararem de cair e além de fazer os cabelos pararem de cair, fortalece os cílios e nasce cabelinhos novos, nasce. Então, se você tem queda de cabelo, se você tem unha fraca, se você tem cílios caindo, fica aqui comigo nesse vídeo, porque esse vídeo é pra você. Bom, pessoal, já há muito tempo eu quero fazer um vídeo falando sobre quedas de cabelo, certo? Bom, mas antes da gente falar, existem vários motivos que levam à queda de cabelo. Vamos lá. Pode ser uma anemia, né? E aí a gente precisa saber qual anemia é, da origem dessa anemia. E como é que a gente faz para saber isso? Através de um hemograma, dá para saber, né? Fazendo também exames de minerais, como por exemplo zinco, selênio, ferro, a gente descobre se você precisa dessas suplementações. Porém, o suplemento que eu vou falar hoje nada tem a ver com essas coisas. Vamos lá, vamos continuar e já eu vou revelar para vocês qual é este suplemento. Fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão amar essa... Não posso nem dizer que é dica, é mais que dica, tá? É mais que dica mesmo. Então, como eu estava falando, pode ser uma anemia, pode ser uma amamentação muito prolongada. Eu, por exemplo, eu amamentei a minha filha por 4 anos e meio, né? E também tive a questão da cesárea, né? E quando você faz cesárea, você toma anestesia. E os sintomas, né? Uma das consequências dessa anestesia, ela vem tardiamente, pode vir a 5, 6 meses após e pode resultar numa queda de cabelo muito acentuada. Então já junta aí que todo nutriente que a gente ingere vai para o leite e também o fato que a consequência dessa anestesia, tá? Bom, pode ser também relacionado a estresse. O estresse é realmente ele é muito forte para culminar numa queda de cabelo. Por quê? Porque aumenta o nosso índice de cortisol, aumenta as catecolaminas e faz com que a gente fique realmente cheio de radicais livres e propicia essa queda aí de cabelo, tá? Que pode ser areata, que pode ser de várias formas, tá? Outra coisa também são alterações na tireoide, que pode ocasionar essa queda de cabelo mais acentuada, deficiência hormonal, cirurgia, quimioterapia, enfim, existem uma série de fatores. Agora, o que vocês precisam saber veja bem, o nosso corpo, ele é muito inteligente e ele dá sinais pra gente quando algo não está indo bem. Um desses sinais é isso. É queda de cabelo, unha fraca, né? Coceiras pelo corpo. O que mais? A obesidade, você vai aumentando de peso, isso é uma forma do teu corpo te avisar, né? Muitas vezes a gente nem pensa isso como um aviso, né? A gente fala, ai, tô engordando, não sei o quê. Mas é um aviso do corpo que algo não está andando bem, certo? Bom, por que o corpo avisa? Porque a gente precisa ter um equilíbrio. O corpo, ele gosta de equilíbrio. Ele quer estar sempre ali, ó, na homeostase. Então, ele não gosta de emagrecer, ele não gosta de engordar, ele quer o equilíbrio. Para que a gente tenha esse equilíbrio, a gente precisa pensar que o nosso corpo precisa de nutrientes, que são os macronutrientes, as vitaminas, os minerais, a água, certo? Dentre esses macronutrientes, eu tenho os carboidratos, eu tenho as proteínas e eu tenho as gorduras, tá bom? Aí, quem que eu tenho dentro dos carboidratos? Eu tenho carboidrato simples e carboidrato complexo, certo? Os carboidratos simples são quem? Biscoito recheado, bala, refrigerantes, suco de caixinhas, bolos industrializados, tudo isso é açúcar puro,
certo? E o açúcar, ele é altamente inflamatório. Veja bem, nem estou falando dos condimentos químicos, dos aditivos, né, das gorduras trans, que geralmente estão embutidas aí nesses produtos industrializados. Eu estou falando só do açúcar por enquanto, tá? E aí eu tenho os carboidratos complexos, que são os meus vegetais, os folhosos, verde escuro, que tem ferro, que tem complexo B, né? Eu tô falando dos vegetais como cenoura, abóbora, dos feijões, enfim, depois eu vou falar dos feijões, mas então tudo isso é rico em quê? Fibra. Então, os meus carboidratos complexos, eles são bons, eles dão energia para mim. É um carboidrato de alto nível, tá? É bom, é ótimo. E depois eu tenho quem? Eu tenho as proteínas. As proteínas, elas são subdivididas em proteína de origem animal e proteína de origem vegetal, certo? Animal, carne, queijo, leite, ovo, né? Tudo que vem do bichinho é animal. Tem o quê? Aminoácidos, importante também para os cabelos. Depois eu tenho quem? Eu tenho as proteínas vegetais, que é lentilha, feijões, nozes, que é rico em quê? As nozes, selênio, né? Zinco. Então eu tenho esse conjunto, sabe, de coisa boa. E depois eu tenho quem? As gorduras. E as gorduras, elas são divididas em gorduras saturadas de origem animal, tá? Que geralmente estão ligadas nas proteínas animais. E eu tenho as gorduras insaturadas, que são as gorduras de origem vegetal, tá? Que é gordura, por exemplo, do abacate, que é gordura, por exemplo, das nozes também, que são gorduras, por exemplo, do coco, que também, dentro das cadeias do coco a gente também tem um pouco de saturada, mas ele é um vegetal. E temos tantas outras de origem vegetal, que são boas. Algumas são monossaturadas, outras são polissaturadas. Ou seja, isso tudo é importante para o nosso organismo, para a nossa produção de hormônios, né? Para a nossa absorção de vitaminas lipossolúveis, são as vitaminas que têm origem, que tem interação com a gordura, né? Então, por exemplo, a vitamina E, que é uma coisa boa para o cabelo, ela precisa do quê? Das gorduras boas para elas serem absorvidas, né? Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque se eu tenho uma alimentação lá nos carboidratos, se eu como carboidrato simples, que são todos aqueles que eu falei, lembram quais são? Biscoito, refrigerante, produtos industrializados de pacote que eu abro. Se eu tenho uma alimentação assim, se eu tenho uma alimentação que vai pegar, então eu peguei do grupo dos carboidratos, peguei o simples. Do grupo das gorduras, peguei a saturada. Que saturada é o quê? Aumenta a lipoproteína, que é o LDL, que é ruim, né? Que formam ateromas na nossa corrente sanguínea. E aí eu vou lá para as gorduras e pego quem? Pego as gorduras trans. Ai, Sandra, mas você não tinha falado das trans. Sim, porque tanto a gordura saturada como a gordura insaturada podem se transformar em trans. Se vocês irem no vídeo das gorduras aqui, vocês vão entender direitinho o que acontece com o processo das gorduras. Pessoal, informação é valor. É valor. Quando a gente tem conhecimento, a gente muda a nossa vida. Então, assistam esse vídeo das gorduras, que é muito importante. Tá? Então, se eu tenho esse tipo de alimentação que eu acabei de dizer, carboidrato simples, gordura saturada, proteínas de origem animal, se eu tenho só isso, eu vou levar o meu organismo a uma inflamação. Entenderam? E essa inflamação já vai atrapalhar a minha absorção de nutrientes bons. É importante a gente
parar e pensar, tô tendo uma alimentação boa? O que eu estou comendo? Antes de eu ir procurar, né, um remédio, alguma coisa, avaliar o tipo de alimentação que eu tô tendo. O que eu tô mandando para dentro do meu organismo? Porque isso é muito importante, gente. A gente precisa ter a nossa alimentação corretinha, fazer as substituições, ter a tua alimentação, né? Porque às vezes, se eu for pegar a dieta da minha vizinha, não vai dar certo, porque pode ser que a minha vizinha, na hora de fazer a consulta dela, falou só os alimentos que ela gosta e não bate com os que eu gosto. E aí? Aí eu já vou fazer meia boca, né? Já não vou fazer certinho, vou ficar com aquela sensação, já que eu tô fazendo, já tô fazendo mal mesmo, né? Então, dane-se, né? Digamos assim. Então, fazer certinho. Dieta é igual mapa astral, cada um tem que ter o seu, não dá para você pegar o do outro, entendeu? É importante você ter o seu biotipo, o seu metabolismo, os seus gostos, a sua rotina, né? Como você organiza o seu dia, aonde que a gente vai concentrar as suas alimentações, em que horário. É muito importante ter a tua, não queira pegar a dieta, né, de outra pessoa, porque não vai dar certo. O que eu mais tenho aqui são pacientes que falam, todo mundo me pede a minha dieta e eu falo pra marcar horário com você. Mas fala pra pessoa, olha, não adianta você fazer minha dieta, porque ali tá os meus gostos, entendeu? Tem tudo baseado na pessoa. Bom, então eu já dei essa introdução para vocês sobre os elementos, né, os macros, que são muito importantes no nosso organismo, e também tem as vitaminas, né, que são muito importantes. Dentro das vitaminas, a gente tem a vitamina C, por exemplo. Ela é uma carreadora do ferro, porque o ferro, ele tem um peso molecular pesado, né? Então a vitamina C agiliza isso para que ele seja absorvido mais rapidamente, tá? Bom, eu poderia falar aqui para vocês, gente, olha, comam espinafre, come aspargos, porque aspargos tem ácido fólico, espinafre tem complexo B, isso é bom pro cabelo. Come lentilha, come feijão, come abóbora, que tem beta-caroteno, né? Vitamina A, cenoura. Porém, vocês vão ficar ainda perdidos, vão falar assim, tá, mas eu como quanto disso? Quantas vezes por semana? Mas eu não vou enjoar? É ou não é? Fica assim, fica tudo solto. Chegar aqui e falar, come isso, come aquilo, come aquilo, come aquilo, não adianta. Todos os vegetais, né? Todas as frutas, elas vão ter, né? Cada uma um pouco disso tudo aí que eu tô falando, né? Então é importante a gente parar e pensar, poxa, eu tô precisando mesmo ter uma avaliação personalizada para mim, né? É importante pelo menos uma vez na vida você fazer uma consulta, saber, conhecer mais. Numa consulta você vai aprender muita coisa. Você vai aprender processo de digestão, você vai aprender tantas coisas. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre o pâncreas, que é muito importante. Assistam, porque muitas vezes para a gente mudar, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa entender o porquê das coisas, né? Bom, voltando a falar da queda, né? Uma coisa que me perguntam sempre. Mas se eu tiver uma dieta personalizada, só isso já vai ser suficiente para eu não ter queda? Depende, gente. Depende do grau da queda de cabelo. Se é uma queda já muito forte, muito acentuada, vai ser necessário, primeiro, descobrir a causa disso através de um exame de sangue. Segundo, uma alimentação muito bem calculada para você. Terceiro, uma suplementação para você também, onde você vai ter ali uma concentração de magnésio, zinco, selênio, ácido fólico, o metilfolato, ou a biotina, vitamina D, todos esses, tem que ver o que vai estar baixo no teu exame de sangue, para a gente poder suplementar ali, ó, mirado certinho, tá bom? E aí, como eu prometi para vocês, eu vou deixar aqui o suplemento, porque veja bem, eu
a minha alimentação sempre foi ótima, graças a Deus, muito boa. Mesmo eu fazendo uma alimentação saudável e tomando esses suplementos que eu acabei de falar para vocês, eu ainda tinha queda de cabelo. Sim. Então, assim, eu pensava que podia ser. Eu amamentei muitos anos, 4 anos e meio. Ok. Até meu organismo se recuperar vai demorar um pouco, então mesmo eu suplementando, mesmo eu comendo bem, nada. Então, assim, eu tinha várias coisas que eu pensava, não é possível, por que essa queda não passa? E aí, pesquisando, eu cheguei a este suplemento aqui. Gente, esse suplemento aqui é o extrato seco de milho. Não é o milho que a gente tem no Brasil. No Brasil, você encontra isso daqui pelo nome científico, que inclusive tem o cereal disso aqui. Isso é um cereal, tá? Então, aqui, esse cereal, ele tem todos os minerais que auxiliam em vários processos enzimáticos no nosso corpo. Então, ele tem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, beta-caroteno, cálcio, ferro, enfim, ácido glicólico, betaína. Ele é muito, muito bom e é tudo natural, tá? Então, eu tomo já há 5 meses completos, sem falhar nenhum dia. E eu tenho muitos cabelinhos nascendo. Tô tão feliz, gente. Não cai mais. Não cai mais, tá? Eu faço isso sem medo. Não cai, não cai. Ó, antigamente eu fazia isso. Nossa, saiu um monte de cabelo. Eu nem fazia para não me dar desespero. A minha casa era cheia de cabelo pelo chão. Tá? Então, com isso daqui, pararam. Quando eu uso o Curvex, não sai mais cílios no meu Curvex, tá? As minhas unhas finalmente cresceram. Então, isso tudo é para dizer para vocês que muitas vezes a suplementação é sim muito importante. Agora, sozinha, ela não funciona. Ela precisa, veja bem, eu com a alimentação correta, tendo já uma suplementação já há bastante tempo, a minha queda só parou após esse... eu falei que eu ia falar um nome científico, né? Panicum miliaceum. Panicum miliaceum. Então é isso, tá? Bom, se vocês querem continuar recebendo os meus vídeos, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, comentem, porque daí o YouTube vai entender que vocês querem essas informações. Me sigam lá no Instagram. Ontem mesmo eu postei um artigo de muita relevância falando que a União Europeia proibiu o uso de aloe vera, ok? Nos sucos, enfim, proibiu se alimentar de aloe vera. Vai lá no meu Instagram, @sandramendonça.nutri, que você vai ler lá no meu feed este artigo, tá bom? Então é isso, se inscrevam, ativem o sininho, comentem aqui para eu saber quem você é, da onde você está, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!